Olá, meus queridos. Novamente estamos aqui, sou Caroline Godoy e estou conduzindo o estudo Cartas de Cristo. Estamos juntos nessa jornada em busca do autoconhecimento. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa meditação para dar início ao nosso estudo, buscando uma postura confortável. Respire fundo e relaxe. Deixe que a música te conduza. Estamos aqui nesse fim de tarde, os passarinhos cantando. Relaxe e respire fundo. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Que a luz da consciência divina esteja presente em nosso estudo, nos conduzindo ao caminho que nos levará ao autoconhecimento. Que assim seja. Obrigada. Então, vamos lá. Nós estamos na carta 2 do estudo Cartas de Cristo. Na carta 2, nós começamos a ver o processo de Jesus voltando para casa, né? Mas antes disso, muita coisa aconteceu, né? Então Jesus volta para casa de sua mãe, ele volta transformado em um novo homem. Vimos na carta 1 todo o processo de iluminação, onde Jesus transformou sua forma de ver o mundo e a Deus.
A sua missão era levar para a humanidade a verdade sobre a existência, de que o próprio ser humano cria sua própria realidade, de acordo com seus padrões emocionais e mentais. Esses padrões estão profundamente relacionados com as nossas crenças. Tudo aquilo que o homem acredita ser se tornará, ele diz. Jesus quer esclarecer às pessoas que todos nós sofremos a interferência de nossos impulsos egóicos, que a nossa vontade e as nossas necessidades de satisfação, elas vêm carregadas do egoísmo, que nos levam ao sofrimento. A única maneira de realmente sermos felizes é abandonando a nossa própria vontade, ele explica, porque ela vem poluída pelo egoísmo. Para escutar, abandonar a nossa vontade, para escutar a vontade da grande consciência, o nosso eu superior. Entendendo que todos nós viemos da mesma fonte e todos nós somos dignos de amor. Jesus, depois que volta para casa, ele começa a esclarecer a Maria, sua mãe, o que é Deus, né? Que é uma grande consciência. E não necessariamente o Deus que está, né, nos antigos escritos, né? Um ser vingativo e punitivo, que não condiz com a verdade do que é Deus. Até hoje nós temos nas religiões essa visão sobre Deus, né? Um grande ser que pune seus filhos, e essa não é a verdade que Jesus vem nos trazer. Ele vem nos trazer que Deus é amor, que Deus é consciência. Então, ele muda a terminologia da palavra Deus para grande consciência divina amorosa, né? Ou pai, mãe, vida. E tudo isso que é para trazer, né, a nossa consciência um pouco da verdade do que é o grande Criador. Leiam a carta 1 para vocês entenderem melhor o processo de iluminação de Jesus, onde ele detalha o contato que ele teve com a grande consciência de uma forma linda e emocionante. Então nós estamos nesse ponto do estudo onde Jesus volta para casa. Ele explica que teve uma infância onde ele teve muitos defeitos, uma adolescência difícil, ele era uma criança muito indisciplinada, ele foi um adolescente rebelde, um adulto ocioso, e ele voltou para casa transformado e disposto a mostrar à humanidade a verdade sobre a existência. Tá? E Maria começa a querer saber, né, sobre o que Jesus estava falando. E ela pergunta: o que é o castigo? E ele responde: não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem a doença e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Então, os nossos pensamentos e sentimentos humanos são os nossos padrões emocionais mentais. Ele explica que são nossas crenças, inclusive as religiosas. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, o estudo pela primeira vez, né? Então, Jesus explicou que é necessário
nos desvincularmos dos dogmas religiosos, pois esses impedem a nossa evolução. Então, tudo isso está relacionado aos nossos padrões de pensamentos e sentimentos, que vão cocriar a nossa realidade, atraindo todas as circunstâncias e situações, né? Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu disse, sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, perguntava-se no que o mundo iria se transformar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Então, Maria seguia as crenças, né, judaicas da época, assim como hoje muitas pessoas seguem as crenças religiosas de nossa época. E quando Jesus trouxe para ela essa grande verdade, que Deus não castiga, né? Deus não é um ser vingativo que está do alto punindo os seus filhos, Maria tem dificuldade para entender, né? Mas nós precisamos trabalhar essa visão, porque até hoje, mesmo nós que não estamos conectados aos dogmas, né? Mesmo quem não está conectado a nenhuma religião, quem não segue nenhum dogma, de alguma forma nós temos intrínseco em nosso ser a crença do castigo, que as pessoas precisam ser castigadas. Até mesmo no nosso sistema de leis, né, existe a necessidade do castigo quando alguém comete algum crime. Muitas vezes o nosso sistema judiciário, carcerário, ele trabalha de uma forma com a intenção de punir as pessoas que erraram, né? E isso vem lá atrás, né? Vem dessa crença nossa de acreditarmos em um Deus que castiga, né? Mas essa não é a verdade. O que Jesus vem explicar é que a grande consciência, ela não nos castiga. O que ocorre é a consequência de nossas ações. Somos seres que emanamos vibração. Essa mesma vibração volta para nós. Tudo que emanamos, todo o bem ou mal que fazemos, todo o pensamento que temos, quando às vezes não cometemos o mal, mas pensamos e deixamos a nossa mente livre para pensar o mal, né? E para criticar. E uma hora ou outra isso vai sair por nossa boca, vai sair por nossas ações e vamos ser rude com os outros, né? Mas a questão é a crença do castigo. O castigo não existe. As pessoas não precisam necessariamente ser castigadas. Ninguém precisa ser castigado. Existe um sistema de leis onde as pessoas precisam, quando ocorre o delito, o crime, né? O correto seria uma disciplina, uma reeducação à pessoa que fez o delito, né? Para que aquele ser humano se restabelecesse nos princípios da sociedade e pudesse voltar para essa sociedade agregando, mas isso não ocorre. Então é a questão que o castigo não é eficiente na nossa sociedade. Nós já temos essa concepção, né? E não é diferente com
a nossa concepção na espiritualidade. Conforme vamos evoluindo a nossa visão espiritual, vamos vendo que não é necessário que ninguém seja castigado para evoluir, né? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhe a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isso produziu choque e espanto no rosto dos homens que me olharam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que fazer, me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes de ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis, e luz é o amor, que faz todas as coisas, para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos e abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experimentado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevada a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia. Mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras, e isso os enfureceu por completo.
pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai, para que me salvasse. De repente ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho, eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria correto fazer. De modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado no impulso. Abordei-a, perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores, que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra grande e bem construído, que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido, dizendo: Este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho, entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilizei-a, dizendo-lhe: logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvida, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente bem intencionada e triste. Conversando, pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos
sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertente para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai olharam ansiosos para ver o que aconteceria a seguir. Seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço. Estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que nada fará mal. Seu pai Zedequias estava maravilhado e de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu filho amado, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam de sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos e alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-la. Nesse processo, nesse texto rápido, né, onde nós vimos tudo acontecendo na vida de Jesus. Então, primeiro tem a parte onde ele vai falar, né, na sinagoga e revela que ele era o Messias. E as pessoas que estavam ali, muitas sabiam quem era Jesus. Jesus explica que ele foi uma pessoa que teve muitos defeitos, até que ele realmente se conectou com o seu eu superior, né, com a consciência divina. E ele mudou completamente. Mudou a ponto de precisarem conhecê-lo de novo, né? E só que, porém, muitas pessoas não acreditavam. Como você pode ser o Messias se você era uma pessoa tão diferente antes? Se você cometeu tantas falhas no passado, né? O julgamento. O julgamento que nós também fazemos e sofremos, né? Mas a questão é que, infelizmente, Jesus teve uma queda ali energética. Ele conta que voltou aos velhos padrões, né? E isso, voltar aos velhos padrões, né? Ele não aceitou a crítica, por exemplo. E nesse momento ele não conseguiu controlar o seu ego,
o impulso do ego. Esse é o impulso do ego que nós falamos, que ele fala, né? Nós sofremos desse impulso constantemente. E até Jesus, em alguns momentos, não consegue controlar, como nós vemos aqui. Então, daí isso nos faz refletir a importância constante, né, de olhar para dentro, os nossos padrões mentais, os nossos impulsos de responder, de criticar, de discutir e buscar aquietar tudo isso. E não teve jeito, né? Ele sofreu ali um ataque, ele quase foi assassinado. Naquela época não era uma coisa muito difícil de acontecer, né? As pessoas lincharem na rua, jogar do alto de um penhasco, né? Porém, nesse momento de aflição, ele se lembrou do pai, né? Ele orou pela sua vida, ele pediu e foi atendido. E naquele momento as pessoas ficaram confusas e ele conseguiu escapar. Acho bonito essa parte onde ele explica que ele escapa dali, mas ele vai seguindo a sua intuição. A sua intuição diz que ele não deve ficar ali com os parentes, que seria mais fácil, né? Buscar abrigo em algum parente próximo. A intuição diz que não, que ele deve seguir para outro caminho. Quantas vezes, né, a gente tem uma intuição, mas a gente não escuta e a gente busca um caminho mais fácil, mais cômodo, sabendo que o nosso caminho é outro, né? Aí nesse momento a nossa intuição, né, tá dizendo pra gente, a grande consciência, nosso eu superior, né, qual é o caminho certo. O nosso ego, ele busca o caminho mais cômodo, né, o impulso de buscar o que é fácil, o que é cômodo, e muitas vezes rejeitar a incerteza, mas a nossa intuição sabe que o nosso destino, o nosso caminho, né? E ele decide seguir a intuição, a grande consciência, ele buscava essa conexão constante com a grande consciência, e ele decide ir para outra cidade, e lá ele decide também que ele não ia pedir esmola, que a ajuda viria, né? E como que a gente consegue ver a ajuda quando vem, né? Porque às vezes a gente fala, mas a ajuda não vem, né? Não vem, será? Muitas vezes basta mudar o olhar e buscar olhar, né, em volta. Então ele estava com essa visão de olhar em volta, de estar presente, ver tudo o que está acontecendo. E ele vê essa mulher e ele sente, né, de perguntar para ela sobre alojamento, algum lugar para ele ficar. E aí essa mulher explica a história dela, né? Olha só. E aí ele percebe que ali já está tudo pronto. Eu preciso ajudar essa mulher e assim vai ser o meu caminho, né? Ele estava ali com a conexão com a grande consciência, que possibilitava a cura, e aquela mulher estava com um doente em casa. Então, tudo já foi encaixado ali, a grande consciência já o direcionou para ajudar alguém. Muitas vezes, quando ajudamos alguém, é a ajuda que nós precisamos. Ajudando, estamos sendo, na verdade, ajudados. E aí acontece essa cura maravilhosa, né? Primeira cura de Jesus, e em público. Se você é uma pessoa que tem muita conexão com os velhos testamentos, com a Bíblia, com todos os dogmas religiosos, esse é o momento de se libertar. Não é importante a forma como foi feito. O que é mais importante não é a historinha, né? Mas é o contexto, mas é a moral da história. Às vezes a gente fica tão apegado aos fatos, né? Como foi feito, assim, mas que, na verdade, isso não é importante. O que importa é a moral. E a moral que nós temos disso tudo é de ouvir o nosso coração. Jesus estava constantemente em contato com a grande consciência, que se conectava com ele, trazendo humanidade, compaixão pelas pessoas. Eu vejo que ouvir o coração está mais ligado a ter compaixão.
né? Então ele estava ali sempre ouvindo o seu coração, buscando ter compaixão, que é assim que a consciência divina estava se comunicando com ele. E ele se pôs a serviço, né? Então, quando nós buscamos estar a serviço dessa grande consciência, sendo útil aonde nós somos chamados, aonde o destino nos coloca, buscando ser útil ao todo o universo à nossa volta, né? Então aí nós estamos à disposição da grande consciência fazendo o seu trabalho. Ele explica que nós estamos aqui para expressar a grande consciência, é assim que nós oramos, né? Estamos aqui para expressar a grande consciência. Que o nosso propósito final seja realmente expressar a grande consciência. E através da atenção, né, constante, buscando ser útil à nossa volta, a gente consegue cumprir essa missão. Então, assim ocorre esse processo de Jesus. Então, nós vamos lendo mais a seguir aqui como é feito, né? Ele está lá em conversa com o Zedequias, que quer saber tudo a respeito do que aconteceu, né? E vamos lá nesse diálogo, ainda tem um tempinho, dá pra gente continuar a leitura. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta e disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Essa doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grande que Deus quereria levar meu único filho? Muitas pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono, em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência, e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é perfeito amor. E por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como o pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Então, olha que lindo, né? Essa visão que Jesus nos traz do que é o grande Criador, né? Quando oramos e pedimos, né, que Ele que Ele seja nosso constante apoio, né? Que sacie todas as nossas necessidades, porque e quando vamos trabalhando isso em nossa consciência, acreditando cada vez mais que Ele é, né, essa cura constante, que Ele está, que temos essa força, essa energia constante em nós, então nossa vida vai sendo cada vez mais plena e vamos acreditando nessa realidade plena. O tempo já deu, vou ficando por aqui e a gente fica com essa mensagem maravilhosa de transformação. Eu sou Caroline Godoy, estou aí nas redes sociais, estou no YouTube, me sigam,
e eu vou postando vídeos novos, tá? Siga aí o canal TV Galáctica, um grande beijo para todos e até semana que vem.